Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia que o Senhor nos concedeu e por esse momento importante e valioso. Nós fazemos o momento valioso e importante na medida em que nós reconhecemos a direção e o cuidado do Senhor e quando nos colocamos à disposição para aprender, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que nos orienta, que nos dá direção. Obrigado que o Senhor tem usado pessoas para serem instrumentos do Senhor para ministrar, para nos instruir. Então, neste momento, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos, ó Deus, esta aula, pedindo a Deus em favor do professor Ranieri, de sua vida, de sua casa, para que ele possa nos conduzir, nos ministrar conforme a tua vontade, Pai. Nos abençoe, abra os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, para compreender e colocar em prática a tua palavra. Somos gratos ao Senhor por tudo, em especial por Jesus. E é no nome dele que agradecemos e oramos. Amém. Amém. Muito obrigado. Vou compartilhar aqui a tela. Não estou podendo compartilhar ainda, mas eu acho que já já o Anderson vai liberar para a gente, para mim. Ok, pronto. Aê! Esse Anderson é eficiente. Pois bem, chegamos ao nosso último período, nosso último encontro. É possível até que a gente termine um pouquinho mais cedo para eu abrir para comentários. A gente vai conversar um pouco sobre o que a gente viu nessas aulas. Foram quantos encontros até aqui, Anderson? Foram quantas segundas-feiras? Com essas 6. 6. Muito bom, muito bom. 6 semanas, olha só. 6 semanas. Nós já vimos muitas coisas até agora, mas para essa noite eu reservei o assunto sobre possessão maligna ou demoníaca. E eu já listei alguns versículos bíblicos nos slides para a gente não ter que ficar procurando na Bíblia para ler. Então, possessão maligna. Eu tinha falado para vocês, acho que em aula anterior, que o ministério de Jesus Cristo englobava vários aspectos e ele vinha cumprir vários requisitos da lei, das promessas divinas, e ele veio manifestar também o poder dele sobre muitas coisas. Então, o ministério de Jesus era um ministério de pregação. Ele veio pregar a mensagem das boas novas, as boas novas de salvação. Ele poderia ser visto como um grande pregador, um pregador das multidões, um pregador que vai sempre aos sábados à sinagoga, fazer a leitura. Ele também é reconhecido como um grande mestre, alguém que ensina, e para dar testemunho do seu poder, também realiza cura, libertação, ressurreição e a salvação como o final, né? A conclusão disso tudo com o fim da salvação. Isaías 53, 2 vai apontar que o Messias veio como um renovo no meio de uma terra seca. Nós já vimos isso antes. E que Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, vai nos mostrar que essa manifestação do Messias, do Salvador, do Deus conosco, pisando aqui na terra, isso inquietou as hostes do mal, visto que até então aquele maligno valente guardava a casa armado. E agora chegou aquele que poderia vencê-lo. Chegou aquele que era mais valente, mais poderoso, mais forte do que aquele que estava guardando a casa, e ele tomou essa armadura e os despojos. A gente já viu isso antes. Já vimos que não há relatos sobre possessão diabólica do diabo, mas só demoníaca, de demônios, ou maligna do mal. Já vimos que no Novo Testamento há relatos, inclusive, de jovens, pessoas muito jovens, crianças, sendo possessas desses espíritos. Falamos sobre Oséias capítulo 5, versículo 4, que associa a prostituição como uma espécie de espírito da prostituição, que tinha a ver com a infidelidade de Israel, que se prostrava diante de ídolos pagãos, relacionando essa atitude como um adultério espiritual. Era um adultério espiritual.
E esse adultério espiritual do povo se corrompendo a essas imagens pagãs, esses ídolos, nada mais era do que uma dedicação ao diabo, porque a idolatria em si é muito ligada às coisas malignas. Outra coisa que eu queria trazer nesse primeiro momento era que, ao longo da história, a história foi e veio dando ênfase a essa questão das possessões malignas. A gente tinha isso muito na Idade Média, em que a Igreja Católica Romana, por meio da Inquisição, perseguiu pessoas, perseguiu mulheres, perseguiu até cientistas, mesmo que esse termo seja um termo mais moderno, mas pessoas que estavam dedicadas à arte das ciências, assim por dizer, foram perseguidos como bruxos, bruxas ou endemoniados, e eles foram queimados na fogueira. O pentecostalismo, ele trouxe de volta essas práticas do exorcismo da Idade Média, e cada um aos seus moldes, cada um da sua maneira, mas essa maneira de pensar sobre a possessão maligna tem muito daquele formato da Igreja Católica Apostólica Romana da Idade Média. E tem considerado qualquer comportamento, hoje em dia, fora do usual, como uma possessão demoníaca, às vezes doenças. Você vai ver chamadas nesses esses telepregadores, esses videopregadores de movimentos pentecostais ou neopentecostais, você vai vê-los dizendo que se você tem enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte, ou distúrbios emocionais ou mentais, isso é muito associado a uma possessão demoníaca. Isso é algo que vem sendo trazido desde lá de trás. Isso tem um exagero tão grande que se assemelha muito ao que a Inquisição fez. Só a título de ilustração, aqui está uma manchete do jornal Globo, do G1, um caso de uma mulher, teoricamente, possuída, que foi queimada em fogueira em igreja evangélica na Nicarágua. Vilma Trujillo, de 25 anos, sofreu queimaduras em 80% do corpo e morreu no hospital uma semana depois. Ela não aguentou as sequelas das queimaduras, e 5 pessoas foram detidas por participar desse ritual de exorcismo. E essa mulher da Nicarágua foi presa e colocada na fogueira e torturada até a morte, porque essas pessoas acreditavam que ela estava possuída por um demônio. O que eu quero dizer é que a crença errada, enganosa, traz grandes danos. Traz danos espirituais, sem sombra de dúvida, mas traz danos para a nossa vida também aqui, nesse momento. Impacta na vida das pessoas, como elas veem Deus, como elas amam, como elas exercem misericórdia, compaixão. Um ensinamento errado tem graves consequências, consequências terríveis, de vida ou morte. Então, uma excessiva preocupação com Satanás poderá ser um tropeço para a vida cristã, mas também nenhuma preocupação com Satanás poderá ser um tropeço para a vida cristã. Por isso, a gente tem se perguntado, ainda há possessões demoníacas hoje? E antes da gente chegar nesse ponto, que vai ser o ponto final dessa aula, não sei se eu vou conseguir responder tudo, é bem possível que não, mas eu vou colocar minha opinião, não vou ficar isento nisso, mas eu quero que vocês considerem algumas coisas referentes ao poder de Jesus Cristo, ao poder do nosso Senhor, ao poder de Deus. Então, considerando que Deus nos deu a força necessária para derrotar completamente o diabo, nós temos no Senhor, nosso grande Senhor, poderoso Deus, a força necessária para derrotar completamente o diabo. E nós temos recursos espirituais em Cristo para vencer, para sermos vitoriosos sobre as tentações, as provações, as dificuldades. A batalha espiritual, nós não estamos desarmados, mas temos a armadura espiritual do Senhor, como a gente já viu antes. A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, versículo 13,
vai nos trazer a seguinte mensagem: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ainda no mesmo capítulo de Efésios, só que no versículo 16, diz: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, toda a armadura, toda a seta inflamada, nós temos todos os recursos necessários para vencer nessas batalhas espirituais. Não há nenhuma força material ou espiritual que pode nos separar do Senhor. Nós já vimos esse versículo antes, eu queria ressaltar nesse último momento de aula, de encontro, que é Romanos 8, 38 a 39, em que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai nos dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cabe a cada um de nós nos dedicar a Jesus Cristo, Senhor, e tê-lo como verdadeiro Senhor. Porque não basta tê-lo como Salvador, temos que tê-lo como Senhor. E Senhor é dono, realmente dono. Ele tem que ter posse da nossa vida, das nossas decisões, tem que ter posse da nossa mente, controlar as nossas decisões. E todos os aspectos devem ser preenchidos pelo direcionamento da vontade de Deus. Consegui aqui. Parece que eu risquei aqui. Vocês estão vendo um risco aqui na tela, é? E agora, Anderson, o que eu fiz aqui? Deve ter usado a caneta na apresentação. Ai. Tem nem como apagar agora. Mas eu acho que mudar vai. Acho que some. Ó, tá lá ainda, ó. Tá lá. Fiz uma coisa sem nem saber como é que era para fazer. Essa borracha aí apaga, mas acho que tem uma opção que apaga tudo também. Deixa eu me ver. Não é, e o pior que não é do... É do próprio Zoom. Do próprio Zoom. É isso. Ok, é do próprio Zoom. Deixa eu interromper aqui e compartilhar de novo. Talvez ele limpe aqui. Parece que limpou, não é? Isso, limpou. Parece que limpou aqui. Deixa eu interromper aqui de novo, que aí eu vou organizar isso. Algum comentário, só enquanto eu abro de novo aqui esse arquivo? Eu fiz uma coisa aqui que não era para fazer, riscou tudo aqui. Mas agora vai dar certo. Ok, pessoal. Vocês me desculpem aqui a maneira atrapalhada de compartilhar aqui a tela. Agora vai. Pronto, agora apagou, né? Sim. Ok. As tentações podem ser suportadas pela palavra de Deus. As tentações, ao meu ver, é uma das maiores armas de Satanás para a gente hoje. E somos tentados também por aquilo que cobiçamos, daquilo que desejamos, aquilo que está no nosso coração, e às vezes até oculto. Nós temos uma parcela grande, a maior parcela de responsabilidade no quesito pecado, ou tentação, ou queda. Então, cabe a cada um de nós enfrentar estas tentações, suportar as tentações, por meio da palavra de Deus, nos dedicando à palavra de Deus. Não somente conhecendo a palavra de Deus, mas obedecendo a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não vamos receber tentações além do que a gente pode suportar. Então, a gente não tem a desculpa de dizer, mas isso foi pesado demais, isso foi ardiloso demais, é uma armadilha muito grande, eu não consegui. Não existe isso. Se a gente está sendo tentado, Deus permitiu, calculando, pesando aquilo que a gente pode suportar. A outra coisa é que nós temos escape, temos uma brecha, uma janela para escapar e fugir da tentação e vencê-la. Uma dessas ações de prudência, de sabedoria, é nos refugiando na graça, nos refugiando na misericórdia de Deus, caminhando com Jesus Cristo todo o tempo, não estando só. Hebreus capítulo 2, 14 e 15, diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus Cristo, no madeiro, na cruz, se sacrificou por nós, enfrentou esta vida com as mesmas condições que a enfrentamos, suportando as mesmas tentações, provações, porém sem pecar. E morrendo de maneira inocente, pura, santa, sacrificial por cada um de nós, nos dá condições de, em Jesus, vencer aquele cujo Senhor já venceu na cruz, aquele que tinha o poder sobre a morte, que é o diabo. Ele já o derrotou, já está derrotado nessa condição. E não precisamos mais viver pelo medo da morte, escravizados a tudo isso. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá esse alerta ou essa ordem. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É se submeter a Deus, e eu digo que é uma condição também para resistir ao diabo. Nós vamos resistir ao diabo nos submetendo a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, do mundo dos mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo não só morreu por nós, ele foi ressuscitado, ressurreto, está vivo e vitorioso. E é nessa vida que temos esperança, inclusive para perseverar até que ele volte, nos dando o alívio definitivo e permanente sobre todas estas condições. A 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A pior consequência do pecado é a morte. O pecado gera a morte. E a consequência mais danosa, mais drástica, mais poderosa, digamos assim, o Senhor venceu e tornou inoperante por nós. O Senhor tornou inoperante a morte, trazendo luz e vida e imortalidade por meio do santo evangelho, das boas notícias da salvação. Então, o que tem maior do que a morte como consequência do pecado? Qual que tem maior do que a separação eterna do nosso Senhor como consequência do pecado? Eu diria que mais nada. E o Senhor venceu essa consequência. Então, tem como sim vencer e continuar em vitória em Jesus Cristo, sendo guiado em triunfo por meio do Evangelho. Então, em termos de possessão demoníaca, considere essas palavras santas e espirituais de libertação. 1 Coríntios 15, 54 a 57, tendo também esse cuidado espiritual em como devemos nos
comprometer na caminhada com o Senhor, tendo esse olhar cuidadoso, comprometido e apurado sobre a nossa conduta, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior parte da nossa mensagem, quando a gente vai comunicar às pessoas Jesus Cristo, deve ser essa mensagem de fé, de esperança, de vitória, de salvação. A gente deve alertar sobre as consequências do pecado, com certeza, tem que mostrar os danos. Talvez a má notícia tenha que chegar primeiro do que a boa notícia, mas uma vez que chega a boa notícia, ela deve ser mais presente, perene. A gente deve se dedicar mais à mensagem das boas notícias. A má notícia, inicialmente, é que todos nós pecamos. O pecado gera morte. A má notícia, talvez, é chegar àquela pessoa a entender que ela é pecadora. E uma vez em pecado, uma vez que pecou, está sobre o domínio de Satanás, está sobre a direção da morte eterna, da separação com Deus. Uma vez que tem esse impacto do entendimento, da consciência de que é pecador, é correr e se lançar nos braços de Jesus Cristo, abraçando o evangelho da paz e viver intensamente essa mensagem de verdade. E proclamar o Senhor, proclamar, anunciar as grandezas do Senhor, daquele que vive, está por cada um de nós, advogando a nosso favor diante do Deus Pai. Colossenses 2, 11 a 15, diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que mensagem poderosa, meus irmãos. Que vontade de anunciar isso para todas as pessoas. Olha o que a gente pode oferecer para quem está amarrado, escravizado do pecado. A mensagem de salvação, de que, por meio do batismo, dessa novidade de vida, desse compromisso de fé, dessa união com Jesus Cristo nas águas, por meio das águas, esse despojar da carne, essa circuncisão, que é essa boa consciência, esse despojar do corpo carnal, nós podemos, por meio de Jesus Cristo, sermos vivificados, ou seja, ser vivo de novo, juntamente com Cristo. Ter os pecados perdoados, todas as transgressões, todas as dívidas canceladas na cruz. E o que estava contra nós foi pregado naquela cruz e despojado os poderes e autoridades, fazendo de tudo isso um espetáculo público e nos conduzindo em triunfo, né, até hoje, segundo a sua misericórdia. Então, eu sei que a gente precisa falar sobre esse assunto de possessões demoníacas, mas eu quero ressaltar que a mensagem mais demorada, mais dedicada, deve ser essa das boas notícias do Senhor, porque por meio dela a gente tem vitória sobre tudo.
independente se a resposta for sim, não, talvez, se existe possessão demoníaca ou não, uma forma de vencê-la completamente é por meio da mensagem do Evangelho, dessa entrega total a Jesus Cristo, sendo batizados, né, na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, 13 a 16 diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa crença, essa fé, é uma fé que não pode ser desatrelada da obediência. Crer é obedecer. E obedecer também deve incluir o entendimento de que somos pecadores, nos reconhecendo como carentes do nosso Senhor Jesus Cristo, como dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo, nos arrependendo dessa velha vida e tomando o compromisso de obedecê-lo numa nova vida, confessando o seu nome, sendo batizado nas águas, para essa união espiritual e santa, dessa comunhão eterna com Jesus Cristo, e perseverando. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém, é uma promessa condicional. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa vida com Jesus tem que ser diária. Andar na luz inclui muitas coisas. Inclui, por exemplo, nos reunir como igreja, como sua família, como seu povo, a cada primeiro domingo da semana, para participar da ceia do Senhor, para participar do pão e do fruto da videira, para participar daquele pão que simboliza seu corpo, e como o trigo moído, aquele corpo foi moído por cada um de nós. E também nos une como um só corpo. Por meio do seu sangue, os nossos pecados foram lavados. E agora estamos mais alvo do que a neve, mas custou um preço caro. Para que ele pudesse nos comprar, ele precisou morrer. Então, andar na luz também significa se comprometer com a obra do Senhor, significa se comprometer na adoração com o Senhor. No primeiro dia da semana, estar reunido com o Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 3, 13b, que é a última parte, diz: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E esse vencer o maligno, eu considero que está muito relacionado àqueles que estão andando na luz. E não tem como vencer o maligno sem andar na luz, sem ser considerado filho de Deus, sem se dedicar à vontade do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A vitória do maligno tem relação à permanência na palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tem duas exclamações aqui na minha cabeça quando leio esse versículo. Primeiro é: Deus é maior do que tudo. Mas tem uma outra exclamação, que existe alguém que está no mundo, que existe um ser que está no mundo, que é contrário à nossa vida, que é contrária à nossa dedicação a Deus. Por isso, para continuarmos vitoriosos no Senhor, precisamos estar no Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Uma fé operosa, uma fé dedicada, uma fé ativa. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o maligno, seja qual for a condição, é por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro argumento. João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 16 do mesmo capítulo, versículo 11, do mesmo capítulo 16, diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está condenado. Nós podemos ter a vitória sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás. 2 Coríntios 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Antes da gente entender ou responder a questão sobre possessão demoníaca, uma coisa que é clara é essa coisa da propaganda do diabo, digamos assim, da interferência de Satanás, da influência de Satanás. Então, antes da gente responder sobre possessão, influência é clara. Satanás tem influência sobre este mundo. E Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vou tomar um pouquinho de café aqui para molhar a garganta. Então, a tentação, o pecado, digamos assim, o pecado brota do nosso coração cobiçoso, da nossa vontade cobiçosa. E aí, propagandeada pelo Satanás, existe uma influência, uma oferta neste mundo, que essa oferta do pecado no mundo espelha, encontra espelho, eco, com a cobiça que jaz em cada um de nós. E para que os dois não se juntem, nós precisamos nos dedicar ao Senhor e purificar nossa mente, nossas intenções, o nosso coração. Como? Sendo sóbrios e vigiando. 1 Pedro 5, 8 a 9 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Satanás está derrotado, mas ainda é perigoso. Ainda é perigoso. Não vamos subestimá-lo e não vamos desconhecer as promessas do Senhor para cada um de nós, e que em Cristo nós temos todas as condições de vencer. Ainda há possessão demoníaca hoje? Essa pergunta, para ser respondida, a gente tem que entender três problemas para resolver essa pergunta. O primeiro deles é o problema do racionalismo. O racionalismo entende que só o que a razão humana entende é real. E aí já responderia que não, né? Um outro problema é a superstição, que é o outro espectro, é do outro lado, do outro extremo, que é crenças indiscriminadas, fantasiosas, que incluem espiritismo, animismo, pentecostalismo. O outro problema é que a gente tem poucos dados bíblicos para responder essa questão. A Bíblia fala pouco do diabo. No Antigo Testamento é Deus e pronto. Então, eu quero reforçar que o maior trabalho de Satanás não é a possessão, é a tentação hoje. E que a atuação não é só nas possessões. Eu diria que a palavra-chave para o nosso contexto, para a nossa caminhada, é influência. Influência é um troço perigoso, porque vem de tudo que é jeito, de tudo que é formato, de tudo que é embalagem,
E a influência do mal e do pecado vem de muitas formas, inclusive de formas bonitas, de formas belas, como, por exemplo, na autogratificação. Autogratificação é que eu vou me presentear, me agradar, vou ter prazer a mim mesmo. E essa autogratificação está sendo apregoada, anunciada, ofertada e vendida e dada neste mundo, em tudo que é coisa, em tudo que é jeito. Todas as plataformas e mídias, todas as conversas, as pessoas buscam autogratificação, até nos relacionamentos. A palavra amor ficou desvirtuada, porque amor hoje em dia é autogratificação. Não é o amor sacrificial que a gente encontra nas Escrituras que o Senhor nos ensinou. Então, considere também a opressão e não só a possessão demoníaca. Nós vivemos sobre um sistema opressivo do mal. E essa opressão está ao nosso redor. Está dentro de casa e fora de casa. Mas, Ranieri, e sobre possessões demoníacas? Ainda existe hoje? Você está fugindo da resposta. Ainda há possessões demoníacas hoje? Me deixe trazer 12 pontos sobre o que é possessão demoníaca no Novo Testamento. E se você identificar esses 12 pontos do que era possessão demoníaca no Novo Testamento hoje em dia, aí você pode dizer, Ranieri, hoje em dia existe. Se esses 12 pontos sobre possessão demoníaca no Novo Testamento não existirem hoje, ou faltar, ou for diferente, você pode dizer não existe, ou talvez, ou não sabe responder. O primeiro ponto sobre uma característica que era a possessão demoníaca no Novo Testamento, relatada no Novo Testamento, é que a pessoa ficava passiva, sem domínio. Tem um exemplo que excede isso, que vai fora isso, que é aquela moça escrava. Mas a palavra escrava já é alguém passiva, já é alguém que era dominada por outra pessoa. Então, não existia no Novo Testamento um cavalo ou um médium, ou alguém que incorporava, desincorporava, ou recebia durante um tempo, depois não recebia mais. Não existia isso, ela era totalmente dominada. A vida, ela não tinha um período de lucidez, o que não era possessa, e aí um tempo que era. Não, era o tempo todo sob domínio. Ela não ia trabalhar, fazer compras e, eventualmente, manifestava a possessão demoníaca. Não, era o tempo todo. Segundo exemplo, né? Segundo ponto, a pessoa ficava debilitada. A pessoa era escrava disso. A gente tem os exemplos de Lucas 8:29, Lucas 9:39. Outro ponto era que a pessoa tinha conhecimento sobre-humano. Muitas vezes, endemoniados reconheceram Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Davi, reconheceram coisas que não eram para eles conhecerem. Outro ponto é que habita a pessoa e usa o corpo dela. Outro, não acontece com um demônio tomando várias pessoas. Um demônio não tomava várias pessoas. Uma pessoa podia ter 7 demônios, seria possível, mas o contrário não seria possível. Nem tampouco uma casa com vários demônios. Na verdade, nem tampouco vários demônios possuindo várias casas ao mesmo tempo. Outra, ele pode entrar e sair. Né? Ele poderia entrar e, se a pessoa fosse retirada, ou livre, poderia voltar a ser possessa. Nunca é tratado como pecado. Esse é um ponto interessante. Nos relatos bíblicos de ocorrência de possessão demoníaca no Novo Testamento, não era tratada como pecado, porque até crianças são citadas no Novo Testamento como possuindo demônio. O alvo era destruir e fazer o mal, como Atos 16. Na possessão, o demônio mantém a sua personalidade e o seu pensamento. Também pode haver ligação com idolatria. No Velho Testamento, idolatria e possessão estão relacionadas.
bem como no Novo Testamento, quando tem possessões em terras gentílicas, em um povo misto, em povo que também tinha uma adoração pagã. Nestes casos, em terras gentílicas, essa possessão demoníaca estava associada à idolatria. 11. Não se conhece no Novo Testamento uma possessão secreta. Pessoas que diziam, eu sei que tem alguém aqui endemoniado, vem aqui à frente. E aí a pessoa se manifestava sem saber. Não, tal frase não tinha no Novo Testamento. E nem tudo que você encontra no Novo Testamento é demônio. A nossa vitória sobre o diabo hoje não exige exorcismo. A nossa vitória sobre o demônio hoje, ou o diabo, não exige exorcismo. Não exige expulsão de demônios ou sessão de descarrego. A vitória sobre o diabo e sobre os demônios é por meio da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 8:32. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Não tem um ritual de expulsão de demônios, de sessão de descarrego, de 7 sábados, de vigília. Não. A vitória é por meio da palavra do Senhor e da entrega total ao Senhor e ao Evangelho. Então, tem pelo menos 4 respostas possíveis. Sim, não, talvez, e uma quarta é não dá para saber. Ok, uma resposta possível é sim, existe a possessão demoníaca. Ainda existe possessão demoníaca hoje? A pessoa pode dizer sim, existe. No Novo Testamento, eu posso dizer sem dúvida, existia possessão demoníaca. E o método para expulsão eram dons milagrosos e oração. O problema que eu vejo quando alguém diz sim, existe possessão demoníaca hoje, é que se cremos que os dons milagrosos cessaram depois da morte dos apóstolos e daqueles que receberam a imposição dos apóstolos, não tem mais dons milagrosos de ressuscitar, curar enfermos, ser picado por serpentes, beber veneno e expulsar demônios. Se eles não têm mais os dons milagrosos, se os dons milagrosos cessaram, como é que se expulsa demônio hoje? Sem dons milagrosos. Estamos fritos. Então, como é que Deus permitiria que existisse possessões demoníacas hoje, se a ferramenta para expulsá-lo, que era dons milagrosos, cessou? Mas aí a pessoa diz, mas Ranieri, e a uniformidade? Bom, essa uniformidade que você pode dizer que o passado e o presente são os mesmos, que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, é que não há, no Antigo Testamento, ocorrência de possessão demoníaca. Talvez aquela situação lá de Saul, que consulta aquela médium, mas diz naquela passagem tão difícil que era um espírito da parte de Deus. Meio complicado aquela passagem. O outro problema com uniformidade é que muitas das coisas que eram contínuas foram interrompidas na cruz. A cruz interrompeu, quebrou muitas coisas. Corrente de maldição, o mundo mudou. O mundo é dividido entre Jesus na cruz antes e depois. E de Romanos a Judas não há relatos sobre possessão demoníaca. Para mim, o que é mais relacionado é uma desuniformidade. E essa desuniformidade passa, por exemplo, no fato de que Jesus não foi conhecido como exorcista. Jesus não era um exorcista, apesar de expulsar demônios, mas ele não exorcizava. Ele os repreendia. E repreendia como? Ele intimidava, mostrava que tinha mais autoridade, mais honra e mais poder, e com uma simples palavra, o demônio era expulso, repreendido. Então, quando alguém me diz que ainda existem possessões demoníacas hoje, me causa um certo problema em entender que os demônios eram expulsos também pelos dons milagrosos. E uma vez que eles cessaram,
cessou a capacidade de expulsar e, para mim, cessou essa manifestação. Minha opinião, e é minha opinião, tá certo? Você não precisa concordar comigo. Pode ter o seu pensamento, estude com cuidado e cautela para chegar à sua conclusão. Na minha opinião, possessão demoníaca foi um fenômeno limitado ao tempo de Jesus e dos apóstolos. Na lista dos dons ministeriais e alguns dons até carismáticos, milagrosos, dons carismáticos, na lista dos dons carismáticos ou milagrosos não aparece expulsão de demônios. Você pode ler Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 11, 1 Coríntios 12, 28. A lista de dons, tudo bem, não é uma lista completa, mas eu diria ali que tem coisas importantes que não poderiam deixar de ter. A lista inclui profecia, servir, ensinar, encorajar, repartir, liderar, exercer misericórdia, conhecimento, fé, curar, operar milagres, discernimento, língua e ajuda. Dons carismáticos temporários. Você pode dizer sobre curar e operar milagres, mas esse curar e operar milagres não era relacionado com a expulsão de demônios. Você pode dizer, Ranieri, tinha o dom carismático, o dom milagroso de curar enfermos. Esse dom cessou, porém, ainda existem pessoas que adoecem hoje, ainda existem doentes, enfermos. Verdade. Mas quem tinha o dom carismático de curar, não curava todos. A cura ou a operação desse dom era para os descrentes chegarem a conhecer a vontade de Deus, a palavra, e também para autenticar a palavra pregada, dado que a palavra escrita não estava completa ainda. E que hoje, como Deus atua sobre as enfermidades, é por meio da providência divina. Ainda existe a providência de Deus. Ainda oramos pela cura das pessoas, não é? Então, na minha opinião, foi um fenômeno limitado ao tempo de Cristo e dos apóstolos. E períodos especiais nas Escrituras mostram essas ocorrências, como, por exemplo, a criação do mundo e da humanidade, o estabelecimento de um povo especial, como os dias de Moisés e Josué, a tentativa de restaurar a nação nos dias de Elias e Eliseu, a chegada do reino e o estabelecimento do reino nos dias de Cristo e dos apóstolos. Aparentemente, para mim, sempre que Deus concedeu um poder miraculoso ilimitado aos seus seguidores, permitiu ao diabo e aos seus seguidores um poder miraculoso limitado. Dá-se um exemplo como os mágicos do faraó. Os mágicos de faraó tinham algum tipo de poder ali. Eles enganavam também, conseguiam fazer uma demonstração disso. Períodos especiais nas Escrituras, quando esse período especial terminava, cessava essa capacidade de se efetuar os milagres. Não só para os seguidores de Deus, mas também para o diabo e seus cooperadores. Nas cartas no Novo Testamento, não há menção alguma de possessão demoníaca. O que a gente vai ter é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os demônios não podem mais possuir alguém, obrigando a pessoa a fazer coisas contra a vontade. Coisas contra a vontade. Se o diabo e os seus demônios têm alguma influência na vida de alguém, é porque foi permitido que ele exerça essa influência. A pessoa consente nisso, procura isso, se dedica a isso. Jesus mesmo explicou a expulsão de demônios como preparação para uma vitória completa sobre Satanás. Ele explicou isso. Jesus também explicou e mostrou que derrubou Satanás pela sua morte na cruz. Zacarias profetizou sobre a nossa libertação do pecado em Cristo e disse que entre o povo do Senhor não haveria mais idolatria, nem profetas, nem espíritos imundos. Essas profecias de revelação particulares. E a derrota de Satanás começou na vinda de Cristo, quando Jesus pisou o chão como um golpe mortal. Porém,
quero ressaltar 1 Pedro 5:8. O diabo opera neste mundo. Opera neste mundo. Só que, para mim, Ranieri, a maneira que ele opera é diferente das possessões demoníacas que eu vejo no Novo Testamento. Mas ainda existe a influência e pessoas estão sobre a influência do diabo hoje, sim, ainda estão. Deixe-me dar uma pausa aqui para a gente conversar. Ok, comentários. Professor Ranieri. Sim, Boa Joquebed, noite. tudo bom? Boa noite. Falei tanto aqui, parecia uma pregação de 1 hora, Joquebed. Agora tem Não, uma mas garganta seca. maravilhoso. Eu estou Eu aqui só vou aceitar, processando tudo isso. eu só vou aceitar a aula agora se for todo mundo junto na sua casa comendo pão de queijo e tomando café. Estão convidados, então, só que tem que vir a Hortolândia, né? Vamos lá, professor. Nós estamos aí conversando sobre a possessão demoníaca, né? Eu aqui pensando comigo. Hoje, a gente vê muito isso, principalmente em relação ao jovem. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho exemplo disso aqui, uma jovem que... Só que eu também não entendi muito ainda. Uma jovem que, por muitas vezes, é uma coisa, vai e vem, é algo que não, nem é permanente, né? Vamos lá, os irmãos vão, oram, né? Um pastor vai lá, ora, eu não tô mencionando nomes, vai lá, ora, né? Eu não sei, eu não lembro agora que é vencido com jejum e oração, passa-se um tempo, daqui a pouco, novamente, a menina está possessa novamente. E é isso, Então, deu um nó na minha cabeça. Então, a maneira de entender a libertação completa dessa jovem, ela se render a Cristo e nascer de novo nas águas. Tem um novo nascimento nas águas. Eu sei que tem casos, né? Muita gente cita casos de pessoas que têm força sobre-humana e aquela manifestação e tal. E para mim, ao invés de tentar entender caso a caso, eu vou direto para uma solução comum a todos, que é a pessoa se render completamente a Jesus Cristo, nascer de novo nas águas do batismo e ter uma vida com compromisso. Porque aí não tem mais dúvida da solução nesse sentido. Eu estou com você. Correto. Né? Tem situações que são difíceis mesmo. Situações que são difíceis. Correto, mas bem respondido. Obrigado, professor Ranieri. Obrigado. Boa noite, Ranieri. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvana. Aqui, isso aí tem muito, né, esse caso que ela está contando, eu acho que tem muito a ver com o que eles acham que é uma característica da manifestação de Satanás na vida da pessoa, né? E o problema é que, às vezes, a noção está errada, biblicamente falando, né? Às vezes, vamos dizer, eu não sei, o caso dessa moça lá, mas se ela não flutua, ou se ela não bate 50 caras, homens, né, uma força descomunal, ou, assim, muitas outras coisas eu penso que tem a ver mais com a psique, né, às vezes a pessoa está perturbada mesmo, eu mesmo conheço uma pessoa e converso com ela de vez em quando, ela escuta vozes o tempo todo. Ela escuta vozes e vê pessoas. Mas, com certeza, é um problema psicológico. Um problema que precisa de medicamento e tudo. Agora, aí a gente fica pensando, da onde que está... Quem que disse que é uma possessão, né? Isso é complicado, né? Por isso que na minha posição com relação a isso ao invés de tentar entender cada um desses casos que vão ser diferentes nas suas particularidades, é propor uma solução única para cada um deles, que é se render a Jesus Cristo.
Porque aí, com certeza, a vitória vai ser completa, né? E abundante. Porque não tem como o diabo resistir a Jesus Cristo. A pessoa virando o santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando dentro da pessoa, meus irmãos, é vitória garantida. Né? Mas, Ranieri, vamos e convenhamos. Vamos dizer, uma adolescente. Quem está preocupado se ela está possuída ou não são os pais, entendeu? E eles não podem fazer opção por ela de servir a Cristo. Eles estão sofrendo com aquela situação, que com certeza deve ser agressiva, ou sei lá, um monte de coisa que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Inclusive distúrbio psiquiátrico, né? Mas, assim, o problema é muitas pessoas não estão preparadas para discernir o que é possessão demoníaca ou não. E aí ficam... Ou já conclui que é possessão demoníaca e pronto, né? E já fecha a caixa nessa opção e a pessoa não tem, às vezes, uma terapia adequada. Aí não procura medicamento, não procura coisa, porque, ó, pra você ver, a pessoa, vamos dizer, a adolescente que está com esse comportamento estranho, lá, sei lá o que é, ou em outros casos também, ela provavelmente perde a noção da consciência e fica lá nos problemas dela. Mas quem está sofrendo é a família, geralmente, que vai chamar o pastor, que vai chamar alguém para orar, entendeu? Ah, não, está possuída. Aí, realmente, é uma falta de entendimento bíblico, né? Que eu acho que... Porque a pessoa não procura, às vezes, outras coisas que a pessoa pode ter. Então, deixa só eu falar um pouquinho, Silvana, em relação a esse exemplo que eu dei, né? Concordo com você, das doenças neurológicas. Hoje a gente tem muitas doenças neurológicas. A esquizofrenia mesmo é uma doença que ela tem esse sintoma de você ver vozes, toda essa questão. A gente tem que tomar muito cuidado com as doenças neurológicas, porque elas precisam de medicamentos. Não é nada demoníaco, é como a depressão. Antes, uma simples depressão era algo demoníaco. E não é verdade. É uma doença, precisa ser tratada. Agora, no caso dessa menina, desse exemplo que eu dei, que a gente conhece aqui, na verdade, ela é uma jovem, né? Os pais são cristãos, e a gente, assim, realmente isso dá um nó na minha cabeça. Ela, na verdade, não é nem que ela vê voz, mas ela tem uma força. Quando isso acontece, o que é relatado é que a força que ela tem é uma força de, vamos dizer assim, 4, 5 homens, a força que é uma jovem. Então, é algo... Eu não vi nada mais do que é contado, o que é passado, né? Então, é por isso que isso acaba dando um nó na minha cabeça, mas a resposta do professor Ranieri não tem como. Você ter o Espírito Santo de Deus, não cabe, né? 2 pessoas no mesmo coração. Então, ou você está com o Espírito Santo de Deus, ou você está com o Espírito do diabo. Não tem o que... Está correto. Tá certo. É o que eu falei, né? Se não é uma coisa assim que a gente vê que não é nada psicológico e tudo, igual você relatou, uma força descomunal, né? Realmente a gente pensa que há algo a mais, né? Possivelmente até uma ação, né, demoníaca diretamente na pessoa. Mas eu fico preocupada porque muita gente, né, ao longo dos anos tal, foi diagnosticada com possessão e às vezes não era, né? Eu lembro, tem um caso, eu até vou aproveitar para contar rapidinho. Nós temos um caso na igreja de uma família que, de repente, começava a ter fogo na casa deles, assim. E eles tinham crianças pequenas e tudo, e assim, era uma família cristã, sabe? Foi um negócio que ninguém soube explicar até hoje. Não sei, aí eles falam em combustão instantânea e tal, não sei o quê, mas fica um pouquinho difícil mesmo, porque acontecia do nada. Então, fica aquela dúvida, aquela interrogação. Mas dá um ainda nó na cabeça da gente. Verdade. Mas a minha interrogação é a seguinte: a pessoa que está com o problema,
ela não tem condição de discernir Deus, porque ela está perturbada, que seja possessão ou que seja psiquiatricamente, ela está perturbada, como ela vai discernir Deus, né? Aí é um caso para a gente realmente pedir a Deus mais sabedoria. Verdade, concordo. É isso. Esse assunto vai... Bom, a gente passaria semanas aqui pensando nisso e considerando todas essas ocorrências ou experiências pessoais e tal. É muito vasto ficar falando sobre isso, apesar de que a Bíblia tem uma quantidade muito limitada de exemplos e de ocorrências. Como eu falei, esse é um dos problemas. A gente se delonga muito onde a Bíblia fala muito pouco. E onde a Bíblia fala muito, a gente acaba vivenciando pouco. A gente vai na contramão. Então, por isso, o meu chamamento, né, o meu chamado, seria a gente se demorar mais naquilo que a Bíblia fala mais. E falar pouco naquilo que a Bíblia fala pouco, e se calar naquilo que ela se cala, e buscar essas soluções mais garantidas, acertadas, mais nítidas, em que as Escrituras nos revelam. Se eu fosse propor uma tarefa de casa para esse curso, deixe-me compartilhar aqui a tela. Seria, mesmo que a gente não faça para nota, nem a gente está fazendo como algo acadêmico assim, mas até para concluir né, um momento que você vivenciou desses encontros, dessa aula, seria você escrever uma dissertação e, nas suas anotações, considerar aquilo que foi novidade para você. Geralmente, quando a gente está lendo as Escrituras, e a gente pode fazer uma marcação ou escrever num caderno ao lado, a gente escreve palavras novas que a gente não entende ou descobriu agora, ou escreve do lado da passagem bíblica algo que foi novo para a gente, algo que ressaltou aos nossos olhos que não era visível antes. Então, seria bom você fazer uma dissertação e um dos parágrafos dessa dissertação, dessa escrita, você considerar aquilo que foi novidade para você. E pode ser de vários caminhos. Pode ser aquilo que foi novidade para você e trouxe uma alegria, trouxe um descobrimento, ou pode ser aquilo que causou estranheza, né? Foi novo para você, mas você não aceitou bem ainda, não está digerindo bem, e aí você escreve sobre isso, né? Faz um parágrafo sobre isso, grifa sobre isso, para depois você se dedicar mais. Talvez um segundo parágrafo para escrever algo que foi marcante, que chamou a atenção, ou que despertou você espiritualmente. Talvez lhe alertou, talvez foi algo que os seus olhos focaram mais demoradamente, mas algo que foi marcante, algo que está no seu coração, algo que pesou no seu coração, talvez para uma mudança de vida, talvez para você ter uma atitude diferente, talvez um arrependimento, talvez um novo posicionamento, não sei. Algo que nesses encontros, nessas aulas, foi marcante para você, chamou a sua atenção ou despertou você para alguma coisa. Talvez você tenha se despertado para estudar mais sobre anjos, rever essas passagens bíblicas e ler com seus próprios olhos essas passagens bíblicas. E um terceiro ponto, um terceiro parágrafo, seria listar 3 ações que você vai tomar em virtude desse curso. Só a título de exemplo, você poderia tomar a decisão de reestudar isso, reviver isso, ou ver por si própria, ter um compromisso de você fazer a sua própria cronologia, a sua ordem de conteúdo. Talvez uma ação que você vai tomar em virtude desse curso seja compartilhar isso com alguém, numa roda de conversa, num bate-papo bíblico, sentar no almoço, providenciar uma refeição e convidar os amigos, apresentar estes textos de vitória, de esperança para alguém que está fora da comunhão com Cristo. Não sei, talvez compartilhar isso com um parente que já falou sobre este tema com você, um amigo que sempre levanta essas dúvidas ou perguntas.
Não sei, listar 3 ações que você tomaria em virtude desse curso. Porque se a gente não faz isso, não para e faz uma dissertação, escreve alguma coisa e pontua algumas coisas, a gente vai passar direto. E esses encontros de segunda, que foram tão recheados de conteúdo, de bons comentários, vai lá para o fundo da cabeça, lá para o fundo da memória, e a gente esquece. Se perdeu, e depois a gente segue a vida, vai para o próximo e não construiu nada mais permanente nesse sentido. É uma sugestão que eu tenho para dar, já encerrando esse período aqui. A gente vai até terminar mais cedo hoje. Tudo bem, Anderson? Tudo jóia, muito bom. E eu só gostaria de comentar, né, que realmente a gente tem que buscar entender o propósito da palavra de Deus, né? E ela tem algo muito importante para o ser humano, né? E às vezes a gente tenta buscar mais aquilo que não tem tanta importância assim. Mas nos dias de hoje, o que mais acontece é darmos muito crédito ao diabo, às suas forças, né? Às suas capacidades. Então, às vezes, damos muito crédito a ele e focando nisso, né? E uma vez, conversando com os irmãos, né? A gente fazendo um grupo de conversa assim mesmo, bate-papo, a gente até comentou, se a gente fosse dar um poder, falar assim, ó, o ser humano tem esse poder, seria a fé. Então, o poder do ser humano é a fé. E com a fé, tem pessoas que, infelizmente, levam ela para outro lado, né? Acredita naquilo ali, vai naquilo ali, que, de certa forma, consegue alcançar, né? E por isso, irmãos, como um professor falou, né? A Bíblia nos aponta muito um caminho que é importante, e às vezes deixamos disso para ir atrás de outras coisas, né? E a maior mensagem que nós temos da palavra de Deus é que Satanás foi derrotado. Satanás foi condenado, né? E a sentença dele vai ser cumprida, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, né? Que, no caso, terá a separação daqueles que têm, né? O galardão junto a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e aqueles que, por alguma forma, ignoraram isso, né? Então, é muito interessante a gente focar nisso, né? Agora, uma coisa que o professor falou que me tocou muito é o quanto da Bíblia, né? O quanto, até mesmo desse assunto, nós conhecemos que vem da própria Bíblia, né? Que buscamos na própria palavra de Deus, né? Então, principalmente no Brasil, nós somos recheados de contos, de superstições, recheados aí de folclore. Então, é muitos casos e casos, né? E realmente, esse meio no qual nós vivemos, né, essas influências externas, elas tendem muito a nos conduzir a certos pontos, né? Então, realmente, quando você fez essa pergunta, eu anotei aqui no meu caderno, e realmente é uma coisa que eu levo para mim. O quanto nós sabemos desse assunto que realmente vem da palavra de Deus, né? Que a gente buscou lá da palavra de Deus. Até mesmo por comodismo, buscamos muitas outras coisas já mastigadas, né? Mas é um ponto que eu tomo até para mim, até mesmo pelo fato dessa curiosidade de buscar esses assuntos. Então, é muito importante isso, irmãos, o quanto a gente conhece desse assunto que provém da própria palavra de Deus, né? Então, vamos fazer um bom uso, né, dessa ferramenta maravilhosa que tem tanto a nos oferecer para progredirmos, né, o reino de Deus e até mesmo na nossa saúde espiritual, né? Muito obrigado, irmão. Foi excelente. Lá no Ceará tem um ditado, na Bahia também eu já vi, que quando a pessoa vê algo assim fora do normal e diz assim, ó, fulano não está só. Aí quer dizer que tem alguma coisa do mal, porque a própria Bíblia diz que a gente tem que resistir ao inimigo para ele fugir. Então, quando a gente vê assim o caso de uma moça dessa, é o caso de um médico que tenta estuprar uma paciente ainda anestesiada, um político que pega o dinheiro da merenda de criança pobre e dá sumiço. Para mim, tudo é coisa do mal, né? Agora, eu queria saber de você, Ranieri, se é que você sabe,
Hoje a gente sabe que nós somos rodeados de muitas conversas atrapalhadas. E uma das, como estão falando aí de anjo e demônio, aonde é que o povo hoje, porque tem essas igrejas pentecostal, essa linguagem que eles trazem de é Zé Pilintra, é Zé Pilantra, é Maria Mulambo, isso vem dos terreiros de macumba? Essa linguagem aí são das entidades da Umbanda, do Candomblé, né? Essas são entidades espirituais de religiões de matriz africana. Eu já compartilhei no grupo do WhatsApp os slides que a gente viu agora, já mandei lá no grupo. E se eu achar alguma outra coisa daqui para lá, coisa nova, alguma coisa que eu tenho nos meus estudos, eu vou mandando. E aí vocês vão compondo talvez até uma apostila, Ivan. Faz uma apostila aí e compartilha com o grupo. Se cada um pegar as anotações, digitar e apostilar, dá um material bom. Eu, infelizmente, quando fui realizar isso, já fui realizando como a disciplina exposta, né? Expondo dessa maneira por slide, não fiz uma apostila encadernada nesse sentido, fui memorizando, guardando esses comentários, fazendo algumas anotações no papel, e aí fazendo de maneira expositiva essa aula, ao invés de ter uma coisa que eu pudesse ler junto. Tá ok, eu vou tentar fazer uma apostila. Eu não sou mais esses meninos, né? Aí a gente esquece muito, e a apostila ajuda a lembrar. Mas muito obrigado aí, viu, Ranieri? Deus abençoe, viu? Como diz o Edson, o presbítero aqui de Belo Horizonte, e é o diretor do SBN, né? Muito good. Muito bom, irmãos. Então, agradeço a todos aí pela presença, pela perseverança, e continuamos, né, nessa pegada, né, de buscar sempre, a cada dia, né, conhecer mais da palavra de Deus, trazendo isso para as nossas vidas, né, e fazermos a vontade do Pai em nosso meio, né. Vamos, então, encerrar com uma oração. Eu vou orar, e assim damos por finalizado. Mais uma vez, agradeço a disposição do irmão, né, do Ranieri, e a todos também por estarem reservando nesse tempo e a gente junto aqui, crescendo juntos. Muito obrigado, irmãos. Vamos orar. Oremos. Pai soberano, Deus de graça, poder, misericórdia, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, queremos, primeiramente, ó Pai, agradecer ao Senhor pelo renovar da sua misericórdia mais esse dia sobre as nossas vidas, pela graça e redenção que temos mediante a Jesus Cristo, por Senhor, Pai, ter nos transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. E assim como a sua palavra nos ensina que nós possamos a cada dia das nossas vidas, ó Pai, ainda mais agora que nós temos o conhecimento da sua vontade, é buscar andar na luz, buscar andar na comunhão do Senhor, na comunhão com a santa palavra, na comunhão com os irmãos, na propagação do santo evangelho do Senhor. Muito obrigado, Deus, por termos em disposição tantas coisas que nos ajudam a aproximar do Senhor. Que possamos valorizar essas ferramentas, principalmente a tua palavra, e como servos, ó Pai, possamos buscar a cada dia fazer a tua vontade, nos submetermos ao simples ato de querer servir ao Senhor e agradecer o seu santo nome. Muito obrigado aqui por todos os irmãos que dispuseram esse tempo. Mais uma vez nós pedimos as bênçãos do Senhor para a vida do Ranieri, nosso irmão, e a sua família, e que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai, nos capacitando, nos trazendo sabedoria, compreensão, para cada vez mais, ó Pai, estarmos preparados para servir no seu reino. Usa-nos como ferramenta, ó Pai. E é no nome de Jesus que agradecemos ao Senhor por tudo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Um abraço para o pessoal de Hortolândia, Sumaré, Montemor, Paulínia. Obrigado mesmo. Que Deus Campinas. abençoe você. Tudo de bom. Muito Quero obrigado, viu? agradecer, professor. Obrigado, Isso, irmão Ranieri. Todos os Obrigado, Barcos, irmão Marcos, Itarema, Anderson, Fortaleza. a todos os irmãos aí. Fiquem na paz. Muito Deus obrigado, abençoe. gente. Foi muito bom, maravilhoso.
Obrigado, Anderson. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Amém. Abençoe todos nós. Amém, amém. Boa noite a noite, todos. Pai Deus de Cristo a abençoe. todos. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Boa semana para todos. Obrigado. Pela semana que vem. Valeu. Amém. Muito obrigado. Amém. Alô, Cláudio.